doutor, doutora, sejam bem-vindos. 100% dos médicos, dentistas que participaram da enquete lá nos nossos stories não se consideram pessoas criativas. Uma notícia bombástica, mas calma, fiquem tranquilos, porque a doutora Brisa aqui, além de ter a cura para a sua timidez, ensinando vocês a se exporem de uma maneira correta aqui nas mídias digitais, eu também trouxe hoje um antídoto para esse bloqueio criativo. Vamos conversar com o Dr. Stefano Levorato. Ele é expert em criatividade, ele é um designer topíssimo, topíssimo. Tive a oportunidade de conhecer ele e a Helena Levorato, o casal 20 da Desloque Consultoria, eles que dão treinamentos, workshops em Design Thinking e ensinam nós, profissionais e empreendedores, a virar a chavinha, a tocar aqui os botõezinhos e a gente sintonizar com a nossa intuição e poder ter criatividade na produção do nosso trabalho. E também hoje o assunto aqui é a produção de conteúdo criativo para as nossas mídias. Quero agradecer a presença de todos, inclusive do nosso convidado da noite, o Stefano. Já vou dar as boas-vindas para ele. Passo a passo para a gente ter boas ideias. Essa é a boa notícia que o Stefano vai trazer para a gente esta noite. Olá! Olá, Brisa, tudo bem? A gente não foi criativo, estamos com a mesma blusa, com a mesma cor. Foi o tema. Eu acho que é uma Foi o sintonia, tema hein? combinado, né? Olha só que legal. Eu acho. Bom, eu escolhi essa blusa, até comentei com a Helena hoje de manhã, falei assim, eu escolhi uma blusa que tinha a ver com o tema de medicina. Então fui aí eu vi esse azul e falei, olha, acho que tem a ver. É, bem colorido, eu acho legal também a gente brincar com as cores, sair do branco, o universo da medicina, da odontologia, da área da saúde, né? Hoje tem muita doutora aí brincando de tie-dye, assim, de tingir os jalecos, especialmente as odontopediatras que atendem crianças, aí elas brincam ali de ser artistas e criam jalecos super coloridos, assim, bem, bem diferentes. Gente, Isso é estamos muito aqui. legal, isso é muito legal. Legal, né? É, muito É, legal. sim. Stefano, a gente aqui, nas nossas mentorias, a gente ensina os profissionais da saúde a escreverem os seus posts. E, claro, a gente busca também essa criatividade. Só que eles têm uma vida muito corrida, plantões de 24 horas, no mínimo, aí, às vezes. Estava com uma colega que postou outro dia que ela ficou 46 horas virada. E aí, aquela correria também no consultório durante a semana, aí chega sábado e domingo, eles têm que assistir ali ainda por cima, um congresso online. Então, haja cabeça para depois, quando sentar na frente do computador para escrever ali um post, uma legenda, pensar em alguma live diferente, como eles vão conseguir ter essa inspiração. E eu acredito que dá para a gente suavizar esse trabalho, que sim, é um trabalho de desenvolver a criatividade, através de um passo a passo que você ensina lá na Desloque, essa metodologia. Então, como desbloquear, né, às vezes, essa trava aí criativa? Bom, antes de tudo, eu queria agradecer o convite, né? Muito um prazer poder estar aqui, poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E ainda mais para esse público, né? Que é um público que está tão dedicado agora, né? Assim, é um público que a gente são funções essenciais para a população e nesse momento que ele está vivendo ainda, mais ainda, né? Mais do que nunca, assim, estão sendo tão valorizados da maneira que merecem. Então, é um prazer poder compartilhar com o nosso conhecimento um pouco para essas pessoas que têm nos dado tanto, têm se entregado tanto, têm se dedicado ao cuidado da população. Então, para a gente é muito, muito gratificante poder estar aqui e conversar a respeito disso. Poder ajudar de alguma maneira também quem nos tanto ajuda. Olha, o que você falou da parte do bloqueio criativo, acho que nesse momento é algo que tem se intensificado ainda mais para esses profissionais.
Porque um dos maiores motivos do bloqueio criativo é o estresse, é o desgaste. Então, alguém que está com uma carga de trabalho tão elevada, né, está atendendo pessoas em estados emocionais tão alterados, e também tem que tentar se controlar, e também são pessoas, e também tem ali uma certa preocupação consigo, com familiares, ou seja, não está fácil para ninguém, isso é muito propício à questão do bloqueio criativo. Então, o estresse é um grande vilão, né? Então, assim, o principal ponto que a gente posso colocar aqui para vocês é tentar se afastar do estresse, né? Ele não, assim, ao longo da vida, eu como designer, eu tenho que criar, digamos, todo dia, né? Tipo, todo dia. Então, tem dias que eu também estou estressado que eu tenho que criar também. Só que eu consigo lidar melhor com isso ao longo dos anos de treinos e tudo mais. Ou seja, não é impossível, não é algo que você quiser totalmente. Porém, lógico, no momento que eu estou mais relaxado, as coisas vêm mais fácil. Então, primeiro ponto é tentar lidar com o estresse, tentar evitar esse estresse, tentar relaxar um pouco antes de chegar nesse momento e você pensar no que você vai compartilhar com as pessoas por ali. Faz total sentido. Isso mesmo. Tudo. A questão da mente mais tranquila. Eu, até hoje, no meio da tarde, eu estava estressada, assim, estava muita coisa, veio uma demanda de trabalho, tinha que me preparar aqui para a nossa live. Eu parei e meditei. Por exemplo, é um recurso que eu lanço Ótimo. mão justamente para esse turbilhão de pensamentos que a nossa mente, né, na meditação a gente fala que é a mente macaco, que não para, né, o tempo todo pensando, né, imaginando até, tentando antecipar alguma situação, e é um desgaste mental, cerebral até, muito grande. E, por exemplo, a meditação é uma dica para a gente acalmar os pensamentos, diminuir esse estresse que o Stefano colocou para a gente, que bloqueia a nossa criatividade, e também ajuda a acessar a nossa intuição, eu acredito. Acho que todos os cuidados que você tiver para a saúde mental são sempre muito benéficos. Então, isso é algo que a gente fala bastante na Desloque. Até acho que foi umas 2 semanas atrás a gente compartilhou um conteúdo bem forte nessa parte dos benefícios da meditação para a criatividade. Então, assim, é um ponto muito bom. E o que eu digo, assim, nesse ponto específico, assim, por exemplo, para mim, meditação não funciona muito, eu como pessoa. Eu uso outras ferramentas. Então, é importante você identificar para você o que te relaxa, né? Assim, o que funciona para você dar uma acalmada. Então, acho que o processo criativo ele envolve muito a parte de você se conhecer melhor, né? O autoconhecimento, você entender como que você utiliza para você se acalmar, né? Tem gente que ouve som alto, tem gente que vai fazer algum esporte, tem gente que medita, lê um livro. Então, assim, tem várias técnicas ali. Hoje, o que não nos falta recursos. O importante é você se conhecer e falar assim, nossa, quando eu faço essa ação, eu fico no estado mental mais relaxado. Então, né, você começa a fazer aquela ação mais constantemente, ou às vezes até com uma intenção, que você sente assim, nossa, eu preciso parar, digamos, eu preciso parar no meio do turbilhão para meditar, por exemplo. Né? Assim, então você pode quebrar também aquele movimento intenso. Exatamente. E a gente está falando sobre esse passo a passo para a gente buscar a fórmula para sermos criativos. Eu assisti aqui um TEDx do David Kelly, ele e o Tom Kelly, autores do livro Creative Confidence, que é a confiança criativa. Eles defendem a ideia que a criatividade deve ser uma habilidade que pode ser colocada em prática todos os dias. E que não é um processo assim espontâneo, que você é iluminado, né, num insight genial, num momento assim mágico de inspiração que eu vou ter assim a big idea. Eles explicam que existe um passo a passo e existe também uma confiança interna. Sim, eu sou criativa. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Um dia eu fui criança, as crianças são tão criativas, porque hoje eu adulta não posso ser. Explica pra gente esse passo a passo, como funciona esse processo para ter uma boa ideia, Stephanie. Bom, tem vários pontos aí que eu posso comentar com vocês. Assim, ó,
primeira coisa importante para entender aqui é o que a gente fala da confiança criativa, é entender o que é criativo, né? Então, assim, muita gente acha que criativo é o artista. Então, por exemplo, eu que venho da área do designer, eu sou criativo. Então, aí a gente fala, você é criativo porque você é designer, mas eu que trabalho aqui, eu sou, sei lá, trabalho na área de medicina, eu não sou criativo porque eu tenho que seguir regras. Não, mas isso não te limita a ser criativo. Porque a criatividade, ela está ligada à sua capacidade de flexibilidade de pensamento. Você conseguir fazer a mesma coisa de uma maneira diferente, né? E fazer de uma maneira diferente e melhor. Tem que ter Então, isso é ser criativo. Então, criativo não quer dizer que você sabe desenhar, que você sabe pintar, que você sabe tocar música, etc. e tal. Então, ela tem uma ligação forte com as artes, mas não tem uma ligação exclusiva com as artes. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Se você consegue fazer uma planilha de Excel de uma maneira diferente, você é criativo também. Entendeu? Então, assim, não obrigatoriamente tem essa conexão com a arte. Tá? Então, acho que isso é um primeiro ponto. O que você falou da criança também é algo muito interessante. Porque, assim, é uma conexão muito forte que a gente faz hoje, porque as crianças elas têm a confiança criativa. Então, quando a gente vai numa turma de crianças e pergunta quem é criativo, a maioria levanta a mão. E quando a gente vai numa turma de adultos e pergunta quem é criativo, a minoria levanta a mão. Então, as crianças têm maior confiança criativa. Porém, tem uma parte muito importante na criatividade, que é o repertório. Então, as crianças elas têm a confiança, mas elas não têm o repertório, elas não têm o histórico, elas não sabem o que pode funcionar, o que não pode funcionar. Para elas vão ter ideias um pouco desconexas. Os adultos eles já têm um repertório, eles já viram várias coisas, eles podem ter mais ideias e saber mais o que pode funcionar, o que eles já viram que isso já vi funciona, tudo mais. Eles vão saber mais o que é diferente, o que é novo. Então é uma junção. E tudo isso é uma questão de prática, tá? Então assim, existem exercícios de você fazer algo simplesmente diferente que você faz. Você pode exercitar isso com algo não necessariamente ligado ao seu trabalho no primeiro momento, né? Então, são aqueles exercícios práticos e iniciais de neuróbica, que são você, por exemplo, aquele exercício de você escovar o dente com a mão trocada, né? É algo que você tem que pensar um pouco mais. Você se alimentar também trocando garfo e faca, etc. Tipo, tentar escrever ou desenhar com a outra mão e por aí. Essas coisas de coordenação fazem você... Tudo aquilo que você faz de maneira automática pode ser um exercício de neurótica. Então, se você começa a identificar ações que você faz no seu dia a dia de maneira automática, que você pode trocar, lógico, tomando os devidos cuidados, que você não vai tentar dirigir de outra maneira e tal. Tipo, assim, isso você começa a criar uns processos de flexibilidade de pensamento que depois eles emergem em criativo e você começa a ficar mais propenso a ser criativo na hora que você senta no trabalho e faz, pô, tenho que fazer isso e tudo mais. O que eu vou fazer? Vou fazer uma postagem, vou preparar um conteúdo. Tipo, você vai se sentir um pouco mais preparado. É quase como se fosse uma academia. Então você faz um exercício e depois você está mais forte para realizar aquela atividade. Sim, hoje eu vou até escovar os dentes com a mão esquerda, só o que você falou. É verdade, a gente sair da zona de conforto, né? Então, essas coisas são bem práticas. Até pegar o telefone e etc. Tipo, tenta identificar ações rotineiras e você vai começar a perceber que isso é o que eu falei, flexibilidade de pensamento, fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. No primeiro momento, você simplesmente faz o diferente, né? Porque você escovar o dente com a outra mão, com certeza não vai ser melhor. Você vai provavelmente demorar mais, tudo mais, vai se atrapalhar. Mas você começa a fazer o diferente. Para depois você entender o que é o diferente e é melhor ainda. Aí você começa a entrar um pouco mais nos conceitos da criatividade. Eu dei uma olhada aqui, por exemplo, em alguns mentorados, alguns alunos nossos que têm sido criativos na produção de conteúdo. Por exemplo, a doutora Ana Gabriela Caldas, ela é cardiologista, e ela começa o texto dizendo assim, ó, aspas,
Eu não gosto de ir ao médico porque sempre acham alguma coisa. Ou eu tenho 75 anos e nunca precisei ir ao cardiologista. Aí ela disse: sempre escuto essas frases, mas hoje quero explicar porque não fazem o menor sentido. E aí ela vem discorrendo sobre a prevenção cardíaca, né? A questão de você fazer o check-up regularmente, tudo. Ou seja, ela ouviu, ela teve a sensibilidade de ouvir as queixas ou as desculpas mais comuns ali que chegam no consultório dos pacientes dizendo: ah, eu não vou procurar sarna para me coçar, por isso que eu não vou ao médico. Ah, não, vocês sempre vão descobrir alguma coisa. E aí ela teve essa sacação: poxa, eu vou começar o meu texto com as falas do meu paciente. E ela escreve aqui exatamente o que ela ouviu, né? Então, e até mesmo, até no, aí já no, falando de cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a SBC, eles fizeram um post assim: o cardiômetro, mortes, aí número, né, grande aqui, 277.145 mortes nesse ano já por doenças cardiovasculares, né? Temos o impostômetro, temos, enfim, tantas essas questões de críticas, né, que chamam a nossa atenção. Aí a SBC criou aqui o cardiômetro, pessoas que morrem aí de infarto, porque também não têm aí esse bom hábito de ir ao cardiologista. Então, assim, são sacações, você pode sim copiar, já existe um impostômetro ali em São Paulo. E a SBC pensou no cardiômetro, número de infartos, número, né, de pessoas que morrem aí por conta de doenças cardiovasculares. Então, é isso, você até mesmo ter essa sensibilidade, ouvir, pensar numa maneira diferente de você começar a escrever um texto, fazer um post, e também não tem problema em copiar, de certa forma, aqui, né? Você está o impostômetro virou cardiômetro. Vamos lá, é uma cola positiva, né, Stefano? Essas referências, assim, eu acho que são muito. Elas têm um lado positivo que as pessoas entendem, né? Tipo, você pega uma referência e você faz uma certa variação dela, né? Então, assim, é mais um lado de uma inspiração, né? Que você faz, digamos, uma versão ali adaptada para aquele meio. É bom porque as pessoas entendem, só que você leva diversos pontos. Ali, como eles estão colocando numa direção, um ponto, digamos, negativo, né? Porque você está falando de números de morte, ou seja, é um ponto negativo. Então, eles pegam também pelo lado negativo, que coloca o impostômetro, todo mundo achando que paga imposto demais, né? E recebe de menos. Então, você está fazendo essa mesma analogia, né? Diverso do conceito, como as pessoas veem aquilo e tudo mais. Então, acho que isso ajuda a passar a mensagem de uma maneira mais direta, porque você está pegando todo aquele aprendizado e, tipo, você não tem que reexplicar isso tudo, né? Você está colocando de novo. Então, eu acho que o mais importante disso, acho que dessa live que a gente está fazendo hoje, de mostrar para esses profissionais como colocar o conteúdo, como ter criatividade para elaborar esse conteúdo, eu vejo assim, o primeiro ponto o conteúdo era uma maneira muito direta e muito fácil do profissional da saúde conseguir chegar até as pessoas, né? E, bom, no mundo que a gente, por causa de quarentena, distanciamento social, ainda acaba virando até, às vezes, um único contato, assim, uma única maneira de você se expor de uma maneira ainda mais intensa. Então, hoje, a gente vê que as pessoas tiveram ali, lógico, um boom, uma questão de preocupação e tudo mais, por uma questão global de saúde pública. E você vê que agora é um momento que se iniciam diversas campanhas para que a população lembre-se que, olha, nós temos diversas doenças, diversas questões que tem que ser lembrado. Você não esqueça disso, entendeu? Porque a gente ficou durante muitos meses preocupado com uma doença só. Então agora começam-se as campanhas que começaram a ser criadas ali atrás, logo no início, porque todas essas associações, esses profissionais conseguiram identificar isso logo no primeiro dia, mas até que isso chegue na população, isso demora, porque tem que ser criado um movimento e tudo mais.
Então, assim, está se expondo cada vez mais. Olha, temos doenças, temos outras vacinas, outros problemas, exames, check-ups, etc. Tipo, doenças do coração. Tipo, ó, lembra que tem muita coisa com números muito grandes e às vezes você compara os números, você vê ali matérias, comparando, olha, números tipo, ainda mais dramáticos e mais intensos do que Covid e tudo mais. Então, eu acho que o ponto aqui é fazer com que esses profissionais entendam que é um canal que eles devem trabalhar porque permitem com que eles cheguem nas pessoas. E as pessoas estão precisando muito desse momento. As pessoas ainda estão, né, agora um pouco mais adaptadas, mas ainda também com muitos receios de você ir num médico, você naquele consultório que todo mundo vai, que você está naquela cadeira que todo mundo senta, ele, né, utilizar instrumentos que... Então, assim, tem muitas pessoas que têm receios. Então, é um caminho que é importante que os médicos que têm a questão do altruísmo e profissionais de saúde têm o altruísmo tão alto, tendo o quão importante é que eles gerem esse conteúdo, né, assim, de maneira atrativa, para que eles cheguem nas pessoas levando a mensagem que eles têm, que é tão importante, né? Porque as pessoas estão ali e às vezes nem sabem muito bem como consumir isso. Então, às vezes você, digamos, dá o primeiro passo, né, e se expor ali, você tem a possibilidade de gerar o conforto, gerar instrução, passar uma informação relevante, passar informação, né, um conteúdo de alto grau de importância, porque são pessoas que têm diversas informações que qualquer pessoa gostaria de saber, gostaria de ter. Então, acho que a relevância de se gerar esse conteúdo é muito alta, né? Melhor do que quantas pessoas ficam vendo conteúdos, digamos, irrelevantes em redes. Então, acho que é uma maneira de se praticar o altruísmo de uma maneira ainda mais massiva. A gente sempre explica aqui que as redes sociais, elas são para a gente socializar-se, né? Nos socializar, ver como é que está aí os amigos, a família, para a gente também se entreter e também para a gente educar. Se educar e também utilizar agora as mídias digitais para educar a população. É isso que a gente explica aqui para os médicos e dentistas. E você comentou nessa avalanche de informação, tanto voltada, né, muito grande na área da Covid, da pandemia, as outras doenças, as notícias, os posts dessas outras doenças que continuam existindo, os ataques cardíacos continuam, e o pessoal está tendo ataque cardíaco em casa, né? Infarto em casa, porque não está indo ao médico com medo de pegar a Covid. E aí, os médicos e dentistas, como você disse, eles utilizarem aqui as redes sociais para informar, educar, combater a fake news, e eles têm que também combater essa avalanche de informação só Covid, esse monopólio, né, dos conteúdos só sobre a pandemia. E, por exemplo, aqui a doutora Mariana Ruggiero, ela é dentista, e ela, para chamar atenção também para a área dela, olha galera, e a cárie? Vocês estão fazendo aí a higiene? Vocês estão com medo de vir aqui no meu consultório, mas vocês estão passando aí o fio dental? Aí ela escreveu aqui, ela fez um post bem diferente, assim. Ela foi com o contrassenso que ela utilizou na lógica aqui da frase para destacar no post. Ela falou assim: está proibido escovar os dentes. Aí a gente, oi? Aí já chamou a atenção, e aí você lê aqui na legenda que ela explica que é bom a gente escovar os dentes depois de 15, 30 minutos após as refeições, e não logo em seguida. Eu não sabia disso, porque quando a gente ingere os alimentos ácidos, a saliva leva um tempo para equilibrar o pH da boca. Então, assim, ela utilizou uma chamada bem assim, né, para a gente ilógica, como assim, proibido escovar os dentes. E chama a atenção, ela se destaca em meio a tanta publicação só de Covid, né? Esse é o mecanismo, né, um pouco do anti, né, baseado ali na teoria do anti-herói, né, algo que você choca para depois você explicar e a pessoa, né, é um mecanismo que chama atenção, uma ferramenta de marketing que funciona muito bem, né? Então, marcas com cogitação negativa de alta intensidade para gerar impacto e chamar a atenção do público. Eu acho que assim, esse exemplo que você citou, eu acho que ele é bem
bem interessante, porque assim, o profissional da saúde ele vai ter diversas diretrizes e eu acho que para ele entrar na mídia social deve ser algo que ele tem que ser, assim, tomar muito cuidado, porque uma coisa é você estar numa mídia social, outra coisa é você fazer um atendimento de telemedicina. Então, eu imagino que deve ter muito profissional que tem que tomar cuidado com aquilo que ele fala, porque aquilo ele pode dar uma instrução e tudo mais. Então, assim, deve ter um nível ali de responsabilidade, o que é dito, para que ele, né, para ele não falar algo que depois vai gerar que as pessoas, digamos, se tomem medicamento por conta própria ou etc e tal. Então, eu imagino que ele deve, isso deve estar, é bem possível que isso deixe na cabeça dos médicos. Quem estiver assistindo aqui me corrija, mas isso é algo que eu imagino. Então, só que o caso que você comentou da dentista é algo, digamos, é algo que eu imagino que ela pode falar para qualquer um que entrar no consultório dela. Né? Então, assim, se você pegar algo que você poderia falar, um conselho que você poderia falar para qualquer pessoa que entra no seu atendimento, né? O dentista vai ter diversas recomendações que funcionam, né, de maneira genérica, lógico, tipo, é lógico que aquilo não é um atendimento, ela está passando um conceito, fala assim, olha, durante um tempo o alimento ainda está circulando ali, então se você escovar vai ficar sujo ainda e tudo mais, então tipo, procure escovar isso. Isso é genial, porque ela consegue passar uma informação e as pessoas estão captando essa informação, tipo assim, olha, eu não sabia disso, por exemplo, né? Eu também não sabia, tipo, eu já fui, né, dentista. Também não. E provavelmente, talvez até tenha, eu tenho muitos parentes que são dentistas. Talvez eu até tenha escutado isso, mas, por exemplo, agora não me vem em mente, eu realmente não me lembro. Mas é algo, assim, olha que canal legal para as pessoas conseguirem compartilhar um conteúdo relevante, compartilhar um conteúdo que as pessoas que estão ali não estão recebendo. Então, assim, é um canal que todo mundo ganha. Né? Ele ganha em poder compartilhar o conhecimento dele e ajudar a população. As pessoas que estão ali também ganham em receber esse conteúdo. E um momento muito difícil, entendeu? Porque, assim, essa questão da pandemia, a gente que trabalha com criatividade mexe muito com a parte de experiência do cliente. A gente, desde o primeiro dia de quarentena, que começou toda essa discussão, todos os projetos que a gente trabalha, muitas coisas mudaram, assim, no nosso, não só na nossa maneira de trabalhar, mas nos próprios projetos em que a gente trabalha. Porque os nossos clientes estão atendendo os seus clientes, e são clientes que estão muito mais sensíveis, assim, né? Então, pessoas, o medo, né, o contágio, morte e tudo mais, é uma coisa muito pesada. Você mexe em algo muito muito profundo nas pessoas. Então, tem pessoas que tipo, não querem, né? Não querem ir no consultório, não querem ir no hospital. E aí fica os médicos falando essa que você falou do coração, da importância do diagnóstico logo no início. Isso ajuda muito. Eles sabem disso. Então, eles veem esse problema. Pô, as pessoas estão lá, o cara só vai vir na hora que estiver muito ruim. E muitas vezes é o momento que você não tem mais o que fazer. Então, é importante que eles comuniquem às pessoas disso. Fala assim, ó, se você tem isso, você vê, tipo, procura e tudo mais, sabe? Tentar lidar, porque, assim, tá difícil. As pessoas estão com medo, eles também estão com medo das pessoas que, na hora que chega, eles não conseguem fazer mais nada, então estão tentando ajudar. Então, assim, é uma via que eu acho que todo mundo desse meio tem que se dedicar cada dia mais para poder utilizar esse canal da melhor maneira possível. Para atrair a atenção do seu paciente. É uma grande vitrine aqui as mídias digitais e como você se destacar em meio a tanta informação. As pessoas hoje são multitelas e assediadas o tempo todo para, né, desviar a atenção e como você reter a atenção do seu paciente. É com conteúdo criativo, gente, não tem outra solução. Como diz aqui o doutor Stefano Levorato, nosso convidado da noite. Você que está chegando pode fazer perguntas, doutor, doutora. Quero agradecer a presença de todos. Vão clicando aqui, ó, no coraçãozinho para o Insta distribuir para o maior número possível de pessoas. Clique aqui no aviãozinho, convide também os seus colegas. E, Stefano, a respeito assim dos insights, das ideias, como ter sempre
boas ideias. Às vezes não adianta, vem sim o bloqueio criativo, e eu acredito que o velho e bom bloquinho, ó, eu tenho um bloquinho que é bem diferente, parece, olha É um só, em bloquinho, alto bloquinho mesmo, isso relevo, aí. Então, da Lego, olha, é bem diferente. E eu utilizo aqui para ir anotando. Quando eu tenho alguma ideia, eu vou lá e escrevo, porque às vezes falta alguma sugestão aqui para o meu cronograma de postagem, aí eu vou lá e recorro ao que eu já tinha anotado quando vem esses insights, né, com ideias legais. E a gente vai ter sempre essa gaveta que a gente fala, né, no jornalismo, é sempre um arquivo ali de sugestões de posts. E tem gente que. Aí eu queria entender sobre o bloqueio criativo, assim, a importância do relaxamento e quando a gente está, né, tá descansando a mente também na hora de lavar a louça, na hora que a gente está tomando um banho. Sabia que existe bloquinho até impermeável? Existe bloquinho para você quando está no banho cantando lá. Tive uma boa ideia. É você mesmo molhado, tem bloquinho impermeável. Não sabia dessa, mas eu descobri aqui na internet. Bem, bem legal. É, então eu queria falar para você, perguntar para você sobre isso, a parte do passo a passo para a gente desenvolver essa fórmula da criatividade. Fazer pesquisas também, além dos insights que podem vir, para a gente também ter esse repertório. Você comentou, né, já na vida adulta, a gente tem muitas referências. Então, fazer uma pesquisa, buscar referências, até mesmo do colega, como a gente ampliar assim o nosso espectro de opções para chegar até a gente conseguir ali no substrato, né, de tanta informação, chegar a uma ideia legal. Como funciona isso? a ideia ela tem dois caminhos, né? Então, ou você vai atrás dela, ou ela vem atrás de você. Então, acontece dessas duas maneiras. Então, o bloquinho ele serve para, caso ela venha, você esteja preparado para você anotar. Então, é uma coisa constante. Assim, então, eu sempre tenho algo para anotar ao redor de mim, assim, porque isso realmente acontece. Essa ideia do papel impermeável, assim, que você consegue desenhar no chuveiro, eu quero um, porque eu estou precisando já faz muito tempo, porque eu vivo desenhando no box, e muitas vezes eu já até, tipo, saí do banho, voltei e nossa, ligo o chuveiro só para fazer o vapor para ver o desenho que estava lá no vidro, porque eu esqueci. Então, tipo, tipo, rolou Muito isso. bom. De voltar e depois com papel, tipo, lembrei. Porque tem muitos insights. Então, assim, o insight ele acontece, é normal, acho que ele vem para todo mundo, e conforme você começa a praticar, você vai ver que ele começa a vir ainda mais, que é o que a gente chama de o momento eureka. Assim, né? Então, isso acontece com todo mundo. O principal ponto dali é o quanto você anota aquilo, guarda aquilo de uma maneira que você utiliza, né? Então, não adianta você anotar no bloquinho e guardar e depois nunca mais utilizar. Então, assim, eu tenho um sistema que depois de anotado, tipo, eu revejo tudo mais e faço, digamos, até uma triagem sobre isso, porque só ter ideia não adianta em nada. Você tem que pegar essa ideia e tem que ter um passo depois. Então, esse é o ponto. Agora, o segundo ponto que eu falei que é quando você vai atrás da ideia, aí existem, como você falou ali do que você viu o material do TED, do pessoal da IDO lá, do Tom Kelly, etc., que é realmente algo que você consegue exercitar, tem metodologias para isso. Então, eu utilizo no meu dia a dia algumas metodologias para se ter ideia. Então, quando eu chego aqui na Desloque, eu não chego de manhã, né, sento no puff, tomo um refrigerante e olho para o teto esperando a ideia vir. Tipo, não é assim, eu chego aqui, tipo, pô, tem reunião, tem apresentação, a ideia tem que estar pronta nesse horário. Então, eu chego e eu utilizo algumas ferramentas. Acho assim, que eu posso passar para o pessoal aqui algumas, digamos, umas dicas mais assim diretas e práticas para que eles entendam pelo menos a essência de como funciona o mecanismo de se gerar ideias. É assim, a primeira coisa que você tem que identificar é o problema, sabe? Então, o designer ele entende problema como oportunidade. Então, para mim, o problema é a minha matéria-prima. Então, se eu pego um projeto e não tem problema, eu falo, não tem nada aqui para mim, obrigado e tchau. Tipo, se tá tudo certo, então não tem o que fazer aqui. Então, para mim, a minha matéria-prima é o problema.
Então, a hora que eu identifico um problema, eu falo, ah, agora sim. Então, todo produto de sucesso, ele resolve um grande problema. Então, você pode ver que um produto que custa mais caro, vende bastante, muitas pessoas consomem, você pode ver que pega aquele produto e identifica qual problema isso aqui resolve. Aí você vai ver que quanto maior o sucesso de um produto, maior o problema dele. Né? O maior problema ele resolve. Então, uma vez que as pessoas, esse profissional, identifica qual problema ele tá visualizando, ele está percebendo ali na área dele, ali é o ponto tipo que ele tem a maior oportunidade de resolver aquilo. Então, primeiro você identifica o problema. Então, a gente vê o problema como se fosse uma carta, assim, né? Você identifica o problema, aí você vira e fala assim, ah, isso aqui é uma oportunidade. E aí você começa a ver quais são as possibilidades, assim, como que eu posso resolver isso, né? Então, como você falou ali, a pessoa, estou vendo o problema, as pessoas estão ficando em casa, não estão indo, estão recebendo o diagnóstico numa fase muito avançada da doença, e aí o que impossibilita ou limita o tratamento e tudo mais. Então, os médicos vão saber bem assim, quais são os problemas. Eles devem estar cheios assim, de problemas, ou seja, eles estão cheios de oportunidade também. Então, entenda essa mecânica da coisa. E aí Uma você começa... odontopediatra disse hoje, por exemplo, que o nível de bruxismo aumentou muito também na pandemia. Bruxismo é quando a gente tensiona por conta do estresse, ansiedade, aí gera toda uma tensão. Aí tentar enxergar uma oportunidade nisso, né? Já que você falou que o problema ele esconde ali por trás uma oportunidade. Se você pudesse falar sobre isso, assim. É bem por isso. Então, acho que uma vez que essa pessoa identifica esse problema, ele pode segmentar ele em pedaços, assim, sabe? Então, primeiro fazer em etapas, né? Porque nem sempre você consegue resolver um problema muito grande com uma coisa, com uma solução única, né? Então, tem uma frase famosa que diz que para todo grande problema existe uma solução simples e errada, né? Por quê? Porque se você tem um problema grande, você não vai ter uma solução só. Você tem que segmentar ele em pedaços e falar assim, é uma solução para esse ponto, para esse ponto, para esse ponto. Se alguém falar assim, nossa, tem uma solução para tudo isso aqui, você vai ver que ela está simplesmente errada. Então, segmenta em passo. Porque o que você está falando ali já dá para perceber, por exemplo, que a questão das pessoas estarem em casa e não saberem, né, disso, não se achar, tipo, não, meu problema é o Covid, o resto está tudo bem. Então, as pessoas tipo, já fecham essa porta. Então, assim, fazer com que as pessoas compreendam isso já é um problema. Então, você pode, vamos instruir essas pessoas, identificar, falar assim, olha, você está sentindo isso? Né? Você falou, o bruxismo é isso aqui, é o ranger os dentes, é algo assim. Então, que coisa melhor do que uma tela, imagens, vídeos e recursos que a gente tem audiovisuais hoje tão fantásticos para você explicar o que é isso. É muito fácil para eles explicarem, compartilharem o conteúdo para explicar um ponto da área deles. E perguntar para as pessoas, você sente isso? Você quer ajuda com isso? Eu posso ver se eu posso te ajudar. Sabe, começar passo a passo a chegar nas pessoas, identificar quem tem, quem não tem. Hoje, por redes sociais, você consegue tantas interações de maneiras diferentes, né? Você consegue fazer enquetes, você consegue mandar mensagens, você consegue mandar fotos, vídeos. Tipo, utilize esse recurso por tudo. Então, uma vez que você mapeou o problema, aí você vai conversando com pessoas. Se você não conhece bem as ferramentas ainda, por exemplo, você não conhece os recursos, a pessoa está lá, está aqui no Insta, você não sabe tudo que esse aplicativo tem. Tipo, sabe, acha alguém que você conhece que saiba, veja algum conteúdo na internet que te possa dar insights e volta aquele problema. Eu tenho esse problema, como é que eu posso usar isso para fazer aquilo? Aí você já começa passo a passo, tipo, a hora que você percebe, a hora que você olha para trás, você vai assim, olha quanta coisa eu fiz sem perceber. Então, são esses mecanismos da criatividade, assim, segmentar em etapas homeopáticas, assim, né? De maneiras que a gente consegue digerir. Então, isso é algo que eu faço no meu dia a dia. Então, assim, é algo, sabe, não é uma mágica, não é uma dádiva de Deus. Eu não recebo uma iluminação aqui, assim, vem uma luz e fala assim, e chega uma ideia e eu começo a psicografar uma ideia. Não é assim. Eu tenho insights eventuais, mas a
a maioria dos meus processos são sempre processos de etapas, de definições e metodologias, como eu estou explicando para vocês. É muito mais transpiração do que inspiração. A importância da gente ter essa prática, a importância da prática. Você comentou sobre um problema que você identifica ali uma oportunidade, no caso até mesmo de informar o seu paciente através das redes sociais sobre, né, uma doença da sua especialidade. Mandando um beijo aqui para a doutora Camila Leite, ela que é ginecologista, obstetra, de grande GO. Obrigada pela audiência. Por exemplo, cada um, né, dentro da sua especialidade, falar de um problema para chamar a atenção do seu paciente em meio a tanta notícia só de Covid. E eu pensei hoje, né? Hoje eu fiz o meu TikTok, meu primeiro TikTok. E aí eu falei, gente, em homenagem à nossa live sobre criatividade, eu tenho que mostrar aqui uma maneira diferente de produzir um conteúdo. E ali, o que acontece? Você pode sim utilizar a sua criatividade, só que tem muito recurso, eu acho isso legal, você explorando os aplicativos todos, mas tomar cuidado para não ficar na zona de conforto, apesar de parecer tudo tão lúdico. Porque no TikTok, por exemplo, tem ali as gravações já prontas de locução e depois você vai só fazendo a carinha, né? Tipo, lá, vem alguém fazendo uma piadinha, alguém já pensou na piada, e você depois só faz a cara e boca e, assim, se paga ali de criativo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Até onde vem toda a tecnologia para te dar toda essa visibilidade, mas também não ser uma muleta. Não sei, porque assim, em 15, 20 minutos eu fiz uma coisa criativa. O próprio aplicativo já deu um filtro ali colored para o meu cabelo, nem eu tive essa ideia. Eles deram as sugestões, entendeu? Já vieram os filtros ali de carinha, de bichinho, cabelo colorido. Então eu falei, tem que tomar cuidado. Aí parece que eu sou super criativa, mas a locução já está pronta, o filtro já vem pronto, a edição é rápida de fazer, sabe aquela coisa instantânea, tudo muito rápido. O que você acha disso, do TikTok, por exemplo? Olha, eu acho que essas redes e esses aplicativos e softwares assim, eles estão ali para atender um propósito, né? Então, assim, eu acho que acho que cada rede social tem um viés principal, mas diversos tipos de pessoas utilizam de diversas maneiras diferentes. Então, assim, eu acho que isso está livre para você escolher e você se identificar da maneira que você faz mais. Assim, eu acho que tem coisas que estão ali um pouco mais prontas e softwares um pouco mais mastigados de coisas que a gente fazia de maneira manual. Que, assim, eu gosto no sentido de você ganhar agilidade, ganhar, sabe, uma capacidade de gerar conteúdo assim, muito rápido. Então, né, sabe, por exemplo, quando saiu na mídia aquele aplicativo que envelhecia as pessoas, assim. Sim. Assim, aquilo é um algoritmo que eu que mexo com Photoshop, para mim fazer aquele efeito pegar uma foto da pessoa e fazer aquilo, tipo, demoraria bastante tempo. Quando eu vejo essas coisas, eu vejo assim, nossa, tem um aplicativo que tipo, faz isso, faz muito bem e tipo, é tão rápido. Isso para mim é impressionante. Tipo assim, olha só, algo que tipo, teoricamente a gente demoraria muito tempo, hoje... Ou rejuvenesce, ou você vira criança também. Ou vira a versão masculina, feminina e tudo mais. Sim. Então, assim, são ferramentas que estão ali. Então, você pode usar, assim, com a parte do entretenimento, né, de fazer algo. Então, ali, eu vejo essa plataforma do TikTok muito voltada para a parte do entretenimento. Então, é algo muito jocoso e tudo mais, de diversão, porque são conteúdos muito rápidos e ali você consegue, no máximo, fazer uma piadinha, uma edição animada e tudo mais. Então, eu vejo que ali é algo com esse propósito, né? Então, agora, se você vai utilizar isso por uma outra propósito, eu não acho que tem uma limitação, mas é o que você se sente, assim, é uma questão de você se sentir confortável com a ferramenta. Né? Como você quer se expor. Então, eu acho que um profissional da saúde hoje, ele escolhe as redes, ele deve escolher redes mais tradicionais, né? Assim, eu acredito, e deve começar um movimento de redes, aplicativos e fontes um pouco mais novas.
principalmente para os profissionais mais novos, que eles consomem isso de maneira pessoal, e tenta falar, pô, vou fazer um perfil aqui nessa plataforma, porque é algo novo. Então, eu acho que isso vai da capacidade de cada um. Assim, eu não acho que é ruim a utilização disso. Tá? Então, tem muitos softwares que eu utilizo da parte de composição gráfica que evoluíram muito, sabe? Coisas que antes eu tinha que fazer, digamos, na unha, hoje você vai lá, aperta o botão, o negócio faz sozinho. Tipo, nossa, isso é ótimo, porque eu ganho agilidade. Então, eu realmente também consigo criar mais rápido, sabe? Ah, mas você usou a ferramenta. Pô, mas a ferramenta aí para ser usada também. Tipo, Sim, sabe? Você vai viajar de uma cidade para outra, você vai usar o carro. Aí o cara, pô, mas você chegou aqui, mas você usou o carro. Você podia ter vindo a pé. Pô, mas... Entendeu? Então, assim, eu não vejo ruim aqui. As ferramentas estão ali e a gente usa. Eu acho que é o ponto, de, tipo assim, é o que eu falei. Vai lá no problema. Qual o problema você está resolvendo? Se você resolve alguma coisa, eu acho fantástico. Seja o problema é a parte de entretenimento, ok, você está resolvendo. Mas, por exemplo, pô, estamos aqui, questões de saúde, tantas limitações, tantas modificações nas pessoas e comportamentos diferentes. Então, sabe, novos problemas estão surgindo. Então, como você utiliza dessas ferramentas para resolver um problema na sua área, do que você está vendo, do que você acredita como profissional? Acho que a pergunta que eu faço para as pessoas é isso, sabe? Tipo, o que você faz com isso aí para você que é interessante, sabe? O problema que você está resolvendo e de que forma você vai entregar a sua solução de uma maneira que chame a atenção do seu público, no caso aqui, para os médicos, o paciente, né? O seu público, o seu cliente é o paciente. E o brainstorm? Vamos falar um pouco sobre validação de ideias. O que é o brainstorm? Então, brainstorming é o famigerado chuva de ideias, né? Então, é mais ou menos o que acontece. Ele é uma das etapas da metodologia do Design Thinking, né? Que é uma vez que você passa pela parte de definição de problema, que você entender, pô, esse é o problema que eu tenho e esse é o problema que eu vou resolver, né? Porque é mais ou menos aquilo. Você olha na população e vê assim, pô, quais problemas eu consigo identificar? Eles vão identificar vários, né? Então, assim, um dentista, se ele olha para esse momento, fala assim, o que você, dentista, identifica como problema hoje na sua área? Ele vai identificar vários. Assim, as pessoas não fazem mais isso, não fazem. Quem tinha que fazer tratamento de cárie, por exemplo, hoje não faz e deixa essa cárie virar um canal, por exemplo. Quem está fazendo isso? Eles vão identificar diversos problemas. Então, ele tem que primeiro mapear esses problemas. Ele fala assim, tá bom, então você, dentista, o que você faz? Quais dessa lista você se propõe a resolver? Sabe? Ou você, por causa da sua especialidade, você pega ali alguns, ou você, por causa de pessoa, fala assim, eu sou cirurgião e tudo mais, o meu é esse aqui, ó, peguei o meu. Escolhe pelo menos um, né? Ou um grupo. Não seja, não pega um saco inteiro, assim, fala assim, eu vou resolver isso tudo. Tipo, vai com calma. Pega um, resolve ele, depois você volta e pega mais, porque tem para todo mundo. Então, uma vez que você escolheu, aí você vai pensar, bom, vamos começar a resolver ele. E você faz o chamado brainstorming, que você começa a ter ideias, você começa a pensar diversas possibilidades, como que você pode resolver aquilo, como que eu posso chegar nas pessoas, utilizar o conteúdo digital para gerar um conhecimento das pessoas, que elas entendam que isso é um problema também. Então ela tem que explicar, entendeu? Tipo, isso que você falou do dentista, ela explicou. Eu falei, olha, não escova o dente. Olha só, ela passou um conhecimento ali, né? Olha, você escova o dente logo depois e tudo mais. Então, ali ela teve uma ideia. Então, você gerar diversas ideias é um processo super importante. Tem uma frase que diz que a melhor maneira de se gerar uma boa ideia é você gerar várias ideias. Então, assim, da quantidade você tira a qualidade. Então, a gente aqui é um dos slogans da Dislock, que é uma frase do Linus Pauling, que era um químico, que ele falava isso, a gente pratica isso todo dia. Então, a gente, no nosso... É o nosso bordão de fechamento do nosso podcast, por exemplo, a gente usa isso. Porque você tem que gerar quantidade. Você gera essa quantidade de ideias,
você pode pedir sugestões, você pode pesquisar referências. Tem diversas maneiras que você consegue ter diversas ideias. Então, assim, pedir sugestões e pensar com outras pessoas é um processo muito legal. Então, quando a gente faz brainstorming, a gente busca ter pessoas com repertórios diferentes, idades diferentes, profissões diferentes. São pessoas que são diferentes de você, vão ter ideias completamente diferentes do que você tem. Então, se você buscar pessoas que você tem conexão, que tem um perfil Sim. diferente, profissional, pessoal, etc., melhor, elas vão falar coisas que você com certeza fala assim, nossa, isso eu nunca falaria. E aí depois você vai verificando como encaixar elas. Aí você começa o processo de seleção, que é tipo, pô, das 40 ideias que a gente teve aqui, vamos começar por uma. Pega uma, pratica, coloca em prática, ter, sei lá, tá focado em uma parte de gerar um conteúdo digital, coloca um conteúdo naquela direção, coloca outro conteúdo nesse. Por exemplo, hoje em redes sociais é muito fácil você ter métricas, é muito fácil você entrar, postar diversas imagens, por exemplo, no seu perfil do Instagram, e depois você verificar qual teve a maior repercussão, quais pessoas deram mais likes. Tipo, as ferramentas já te dão esse feedback que antigamente era muito difícil de obter. Hoje está muito fácil, é só você aprender a mexer no aplicativo, você consegue saber. E aí você consegue deixar com que as pessoas escolham das ideias que você teve qual é a melhor. Então, talvez essa dentista que falou ali da parte da escovação de dente, que você falou que é algo que chamou a atenção, talvez aquele post para ela tenha gerado uma repercussão maior. Então, isso é importante que elas vejam como que ela pode funcionar, como que ela pode escolher e ajudar a filtrar as ideias dela. Sim. E não ter medo do julgamento. Ter essa abertura mesmo de mente, de ouvir alguém que pense o oposto, não levar para o pessoal alguma crítica, alguma sugestão que te pode, né, que possa te incomodar. Que acho que a ideia é essa mesmo, você ampliar as sugestões, essa chuva de ideias que é o brainstorm, dali aquela suposta ideia estranha, mas pode vir ali uma ideia, o eureka, como você comentou. E eu acredito também a falta de foco, a importância do foco para você também ter bons insights. O que você acha disso? Né, como é que funciona a mente nesse mundo multitarefa em que a gente é tão estimulado o tempo todo? Isso também complica na hora de ter um brainstorm ali eficaz. Isso é. Acho que assim, a parte. Você comentou uma parte ali da crítica que eu gostaria de exaltar ainda mais, porque isso é muito, muito importante. Porque eu, ao longo da minha carreira, assim, tem diversas coisas da minha área que assim, é muito junto a parte profissional e pessoal para mim, né? Então, assim, tem coisas que a minha profissão, eu não tenho hora que eu trabalho, a hora que eu chego em casa, assim, tá tudo junto, assim, é uma coisa só. Então, eu levo o meu lado pessoal para o trabalho e eu levo o meu lado profissional para casa. Então, tá tudo muito misturado por causa desse tipo de trabalho. E também tem a parte de você saber receber críticas sempre de uma maneira construtiva, sabe? Então, se alguém não gosta de algo, pô, isso aqui tá muito ruim, aí eu sempre estou escutando críticas, sempre estou escutando conselhos e tudo mais. E às vezes eu olho e falo, pô, isso aqui realmente é algo que eu podia fazer, e tipo, aí eu faço. Tem coisas que eu vejo que eu poderia fazer, mas tipo, pô, essa crítica é pertinente, mas não dá para fazer também, não vou ter tempo, desse projeto não tem recurso para isso, sei lá. Só é viável. E tem coisas que eu simplesmente não concordo. Não, eu pensei sobre isso e tipo, não, mas eu estou indo para outro caminho. Então, isso é um ponto importante que as pessoas entendam. E o que você falou do foco, ele realmente é fundamental. É como eu falei da questão, a hora que eles começam a buscar um problema para resolver, eles vão se deparar com muita coisa. E aí pode vir uma questão assim que desmotiva as pessoas. Nossa, mas eu não consigo criar uma solução para isso, vai testar e não vai funcionar. Lógico que não. Tipo, por isso que eu falo assim, tem que seja seletivo. Pega uma coisa, seja, sabe, otimista, assim, seja humilde, fala assim, pega um probleminha e fala assim, olha, as pessoas não estão sabendo que ela precisa do médico. Resolve o problema dela saber que ela precisa do médico.
Depois você pensa como você vai levar essa pessoa para o médico. Mas tipo, pensa, você está sabendo? Tô sabendo. Então, tá. Depois eu vou falar assim, então depois eu vou falar como você vai no médico, você quer usar a telemedicina, como funciona, você quer ir no consultório, que cuidado você tem que fazer, etc. Tipo, aí depois você vai para os próximos pontos, mas tenta ver uma parte assim, segmentada, entendeu? É aquele ponto. Como que você move uma montanha? De uma maneira simples. Um saco de areia por vez, entendeu? É mais ou menos assim. Você pega um saco de areia, coloca um pouquinho hoje, porque amanhã, sabe? Depois do tempo você conseguir mover uma montanha de lugar. Então, a gente está lidando com um momento assim, realmente espetacular, no sentido de diferente, de novo, só que com diversos desafios. E lembra, muitos problemas, ou seja, temos muitas oportunidades. Identifica um pontinho, foca nele e depois você começa a gerar ideias para como resolver ele e tudo mais. Então, foca, né? Pega um ponto e vai por ali. Fica aí mais uma dica do nosso doutor Stefano Levorato, que veio aqui curar o nosso bloqueio criativo na live de hoje. Quero agradecer a presença da nossa super parceira, a doutora Marília, do Descomplica Ortodontia. Ela não perde nenhuma live, porque ela sabe que aqui a gente tem conteúdo criativo e relevante, com certeza. O Stefano explicando aqui rapidamente, que a doutora entrou agora, mas depois você vai voltar desde o início. Eu quero que você assista toda a participação do Stefano, doutora Marília, e que ele fala que você tem que identificar que seja um pequeno problema do seu paciente, do seu público, da sua audiência. E a partir disso, você começa a comunicar a solução para aquele problema que você identificou. Não tente, de uma hora para outra, achar a solução de todos os problemas do seu paciente. E aos poucos vai comunicando ali a solução do problema do seu público, no caso, o seu paciente. Chegando já na reta final, eu quero agradecer a presença do Stefano Levorato, da Desloque Consultoria Criativa. Grande beijo para a Helena, especialista em neurociência, essa turma que me deu a oportunidade de fazer um workshop em Design Thinking, que ajuda nós, empreendedores, profissionais liberais, a mudar a chavinha aqui na nossa mente, na nossa cabeça e sintonizar com a criatividade, com a nossa intuição e pensar diferente. Eu já me considero, eu sim tenho a confiança criativa, como o David Kelly falou lá no TEDx, e eu acredito que eu sou criativa porque eu tenho uma mãe que me deu esse nome diferente, né? Brisa, então eu tenho que honrar um pouco aí. Minha mãe é mega criativa. E eu acredito que eu sou criativa porque eu tive a criatividade de falar de criatividade esta noite com você, Stefano. Mais uma vez você, Helena, obrigada pela parceria de sempre. Muito sucesso para a Desloque. Um prazer muito participar bacana com você. E, inclusive, eu queria aproveitar e convidar todo mundo para entrar lá no Instagram da Desloque, desloque.sp. A gente está fazendo um podcast agora também, que a gente está bastante ativo. Tem diversos conteúdos que a gente está passando metodologias criativas. Então, o pessoal que estiver buscando conteúdo e quiser saber ainda mais, entra lá no nosso podcast. A gente também criou um grupo exclusivo no Telegram que a gente está compartilhando diariamente diversas dicas e conteúdos e metodologias sobre criatividade para diversos tipos de profissionais e empreendedores. Então, a gente está compartilhando essas metodologias com todo mundo. Então, convido aí o pessoal que pode ajudar, com certeza, com eles nesse desafio diário deles, nesse ramo. Doutora Marília que está aqui, eu vou dar uma dica de palestra lá na PCD, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, levar o pessoal da Desloque para uma aula também, uma masterclass lá para as suas alunas da ortodontia, para eles falarem de design thinking para as donas de consultórios odontológicos. Eu me lembro das doutoras, a gente fez uma palestra lá também, e a gente falou sobre conteúdo, comunicação digital, e elas são empreendedoras também, Stefano. Eu acredito que é um conteúdo, uma palestra interessante lá para a PCD, viu, doutora Marília? E é isso, gente. Legal, muito legal. A gente está aqui à disposição. Acho que, como eu falei no começo da live, para a gente é muito gratificante poder estar aqui compartilhando e ajudando quem tanto nos ajuda nesse momento. Assim. Então, acho que é um pessoal que, quanto mais recursos tiverem, melhor. A gente está aqui para compartilhar esse conhecimento também.
Muito bem, muito bacana. Gente, a próxima live será sobre a LGPD na saúde. Espero por vocês. Um beijo, Stefano. Obrigada. Beijo.